Olá, pessoal. Vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre reprodução. Hoje focando um pouco sobre a reprodução em plantas. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre as plantas, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é reprodução sexuada e assexuada. Então, no vídeo anterior, nós vimos que a reprodução sexuada consiste na fecundação. Para que exista reprodução sexuada, é preciso que existam os gametas femininos e masculinos, né? Que são células reprodutivas chamadas de óvulos e espermatozoides. Essas células, ao se fundirem, ocorre a fecundação, gerando a partir daí um novo ser com a junção das características genéticas desses dois indivíduos. Então, é a reprodução típica da maioria dos animais, principalmente de todos os mamíferos, mas também ocorre a reprodução sexuada em muitas plantas. Já a reprodução assexuada, para que ocorra, basta a existência de um único indivíduo. Esse único indivíduo terá a capacidade de produzir um novo com suas características genéticas idênticas, que a gente chama de clones. Aí a gente tem na imagem três exemplos. O primeiro exemplo aqui é o exemplo da batata, né? Você pode ver a batata, que foi um exemplo, inclusive, da atividade passada. Se você esquecer uma batata lá na gaveta de sua geladeira, com o tempo ela começa a nascer uns brotos. E esses brotos é justamente o nascimento de uma nova planta. Uma planta essa que terá as mesmas características da batata que originou. Da mesma forma, quando a gente tira o galinho de uma planta, de uma árvore, por exemplo, para plantar lá na frente da nossa casa, e, é, e faz a plantação e gera ali uma nova árvore, novamente com características idênticas à árvore anterior, também é uma reprodução assexuada. Nos animais, a gente pode citar o exemplo da reprodução da estrela do mar, que ela tem a capacidade de só liberar uma parte do seu corpo, e essa parte perdida, ela se transforma em uma nova estrela totalmente completa, e a parte que ficou sem esse pedaço, né, ela vai se regenerar, também é chamada de reprodução assexuada. Veja que apenas um único indivíduo foi capaz de gerar um novo ser. Então, se a gente olhar mais de perto a reprodução das plantas especificamente, a gente vai ver que existe uma diversidade enorme de plantas e cada um tem suas próprias características reprodutivas. Mas nessa divisão de reprodução sexuada e assexuada, a gente pode considerar a reprodução sexuada aquelas plantas que existem as características reprodutivas masculinas e femininas. Nas plantas, como dessa imagem que eu coloquei como exemplo, as características masculinas é chamado de endroceu. E existe um conjunto de estruturas femininas chamadas de gineceu. No endroceu, encontramos os grãos de pólen, que é onde estão as células reprodutivas masculinas. Já no gineceu está o ovário, que armazena o óvulo, e esses possuem as células reprodutivas femininas. Observem bem na imagem e identifiquem cada uma dessas partes, certo? Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu, alcançando o óvulo, e aí ocorre a fecundação. Mas aí vocês devem pensar, e como é que esse grão de pólen consegue chegar até o ovário, até que consiga ocorrer a fecundação? Para que isso ocorra, né, já que as plantas não têm movimento próprio, aí elas vão precisar de uma ajudinha da natureza. Então, o vento, outros animais como insetos, abelhas, pássaros, entre diversos outros tipos de animais, fazem com que esse pólen saia da planta e
e soltem-se na natureza, fazendo que de forma praticamente aleatória acaba ocorrendo a fecundação dessas plantas. Então, a reprodução sexuada envolve a combinação genética e a união de dois gametas, né? O que garante a variabilidade genética da espécie. Isso é uma característica muito importante de se observar. A reprodução sexuada permite a combinação genética das diversas plantas, por isso que, por exemplo, existem flores de cores tão diferentes. Porque, digamos que a gente pegue o pólen de uma flor que seja amarela, e esse pólen consegue chegar através do vento, através de uma abelha, de um pássaro. Esse pólen consegue chegar em outra flor, por exemplo, que seja verde. Então, essa combinação genética pode produzir uma planta de uma cor totalmente nova. E isso pode ser feito tanto de forma intencional como de forma aleatória na natureza. Então, a reprodução sexuada, diferente da reprodução assexuada nas plantas, elas, elas favorecem uma variabilidade genética bastante grande. E isso também favorece que as plantas acabam conseguindo se adaptar melhor às diversas condições do ambiente. Vamos ver agora algumas características de reprodução assexuada. Então, a reprodução assexuada nas plantas não precisa de outro gameta para se reproduzir, né? Para esse tipo de reprodução, são retiradas partes da planta para se obter novas plantas, o que é conhecido como clone. Vejamos aí esses três exemplos que eu separei. O primeiro, essa planta talvez vocês já tenham visto, até tem em casa, que é bastante comum por aqui, né? É conhecida como planta da fortuna. Observem que ao redor de suas folhas, elas produzem alguns gomos. Esses gomos são já como se fossem novas plantas já brotadas. Quando vem em contato com a terra, ela se estabelece no solo e ele vai gerar uma nova planta, totalmente nova e totalmente idêntica à anterior. Um outro exemplo é o da mandioca. Na nossa região, né, também produz bastante mandioca e é retirado um pedaço dessa planta que é plantada e aí a gente tem o nascimento de novas, de grandes plantações. Temos ainda o exemplo das samambaias, que também é bastante comum nas nossas casas, né? A samambaia também faz uma reprodução assexuada. Como você pode ver na imagem, aparecem essas pequenas bolinhas, são chamadas de soros, que ao entrar em contato com a terra, elas caem aí das folhas, e ao entrar em contato com a terra, ela faz nascer uma nova planta. Então, todos esses três exemplos que acabamos de ver são exemplos de reprodução assexuada. A própria planta produz as condições para que para o nascimento de um novo ser, de um novo indivíduo, sem a necessidade de existir células de uma outra planta, como ocorre na reprodução sexuada. Então, gente, para fixar melhor, a gente vai responder agora as atividades da página 21 e da página 31, certo? Então, leiam essas páginas com atenção e qualquer dúvida estou à disposição pelo WhatsApp. Tchau, tchau.